Grupo Espírita Seara de Deus, Lúcia Paula, que dirigirá os trabalhos desse último módulo. Convidamos a trabalhadora do Seara de Deus, Marlene Salles, que fará a prece de encerramento do terceiro seminário da Fraternidade. Convidamos o trabalhador Sebastião Garibaldi, do Grupo Espírita Escola do Mestre, em Rio Doce, que conduzirá o módulo de perguntas e respostas. E por fim, convidamos o expositor deste seminário, Haroldo Dutra Dias, que responderá neste módulo as perguntas elaboradas pelos participantes deste seminário. Nesse momento, passamos a palavra para a Lúcia Paula, que inicia esse quarto e último módulo. Então, boa tarde a todas. E dando continuidade a esta manhã e esta foi dita aqui, maravilhosa. É com muita alegria mesmo no coração que nós estamos aqui recebendo o nosso irmão, como ele mesmo disse, pela primeira vez aqui em Recife, né? Vindo conhecer mais precisamente a nossa morada praticamente, né? O Janga Paulista, enfim. E sem mais delongas, damos mais uma vez a você, Haroldo, muito boas-vindas, principalmente pela temática que você trouxe, que falar sobre Jesus, sobre a essência de Jesus, o cristianismo primitivo. Isso antes de mais nada, estar nos relembrando do nosso compromisso, né? Porque quando ele deixa esse legado de amor, esse legado de ensinamentos, através de tantos símbolos, como você nos trouxe aí, está nos ensinando, de tantas parábolas, de tantos sermões, enfim, só nos faz relembrar quanta coisa nós temos que aprender a apreender e principalmente viver. Então, neste último módulo, nós iremos contar com o nosso irmão respondendo as perguntas que foram elaboradas por vocês neste seminário, nesta manhã e nesta tarde de hoje, né? Sendo assim, vamos iniciar este debate com a primeira pergunta elaborada, onde quem vai conduzir é Sebastião Garibaldi, onde agora, neste momento, eu peço para ele dar início. Muito boa tarde a todos. Vamos agora ler a primeira pergunta para o nosso amigo e irmão do Ideal Espírita Cristão, Haroldo Dutra. Na primeira parte, você falou em traduções, línguas, etc. Que tradução lhe parece que chega mais perto do original? Bom, dos 4 evangelhos de Atos dos Apóstolos, é o que a gente fez, né? Nós fizemos para isso. Com relação, mas a nossa não está completa ainda, não tem o restante do Novo Testamento e não tem ainda o Primeiro Testamento, a Bíblia hebraica. Então, eu trabalho com 3 em especial. A Bíblia de Jerusalém, que do ponto de vista da tradução é uma Bíblia bem próxima, ela se esforça para ser o máximo fiel ao original e tem notas muito boas. A Bíblia do Peregrino, pela tradução, a tradução dela é uma tradução livre, ele não deturpa, mas é uma tradução livre, mas em compensação as notas de rodapé são sensacionais, ambas da editora Loyola. E a tradução ecumênica da Bíblia, que é a TEB. A tradução não é tão boa, mas as notas de rodapé também são muito boas, né? Tem uma outra que eu gosto, tem algumas notas interessantes, que é a Nova Versão Internacional, NVI. Tem uma capa colorida. A tradução é péssima. Essa tradução é péssima. Mas as notas são enriquecedoras, tem muito mapa, tem muita explicação, ajuda. Então a ideia é não trabalhar com uma tradução só. Pegar uma seleção de traduções, comparar para não ficar com uma só. E o nosso propósito é terminar o Novo Testamento, depois ir para o Velho Testamento, para que a gente possa ter uma Bíblia completa, com um sistema completo de notas, se Deus quiser. Bem, a segunda... Você também pode explicar o tempo curto que Jesus habitou a Terra, encarnado? Ele era poliglota ou falava a língua hebraica?
Grato. Quem escreveu? Bom, eu gosto de dizer o seguinte: Jesus era o governador espiritual do orbe. Então, uma vez uma pessoa perguntou assim: será que Jesus sabia falar nessa língua? Ele sabia o que ele quisesse, né? A questão é o seguinte: se ele falasse chinês, os galileus iam entender? Não. Então ele falou uma língua para as pessoas entenderem. E a língua que as pessoas entendiam era o aramaico e o hebraico. Então essa é a razão. Qual foi o verdadeiro flagelo de Cristo, na sua opinião? Foi aquele expressado pelo filme de Mel Gibson? Olha, o verdadeiro flagelo de Jesus, o sofrimento maior de Jesus, foi nós não termos entendido o Evangelho e termos expulsado ele da terra. Essa foi a maior dor. É uma dor de uma mãe que vê um filho abandonando tudo para ir para o tráfico de drogas, abandonando tudo para seguir um caminho errado. Porque naquele momento Jesus percebeu que os seus tutelados, ao desprezarem as lições do Evangelho, iriam viver séculos de experiências dolorosas. Essa é a maior dor de Jesus. O que Jesus quis dizer, Haroldo, quando falou: bem-aventurados os pobres de espírito? Isso é interessante, né? Tem um estudo sobre isso, não deu para a gente falar mais aprofundadamente sobre isso, né? Mas o sentido de pobre de espírito é aquele que o Kardec colocou lá mesmo. É da pessoa humilde, da pessoa simples, e também da pessoa que está passando por uma dificuldade. Porque o hebraico, ele costuma fazer isso. É um pobre no sentido de necessitado. O pobre aqui é nesse sentido, de alguém necessitado. Mas necessitado de quê? De coisas materiais? Não, necessitado de espírito. É o necessitado espiritual. Esse é que é o sentido, não é? E quando nós nos reconhecemos como necessitados de espírito, como pessoas que precisam de espiritualidade, já é o grande passo para a melhoria. Porque quando você reconhece que é necessitado, você vai buscar algo. Se você acha que já tem, você não busca. Esse aqui é o sentido. Como podemos, afinal de contas, acreditar na Bíblia quando se sabe que existem várias traduções da mesma? E segundo, Jesus ressuscitou Lázaro, ou isso é apenas mais um símbolo da Bíblia? Bom, primeiro é o seguinte: eu não acho que nós temos que acreditar em Bíblia ou não acreditar em Bíblia. A Bíblia é um texto, a Bíblia é uma literatura. Então não é isso, eu acredito ou não acredito. Se você lê ao pé da letra, você vai se chocar. Se você lê isso tudo que nós falamos o dia inteiro aqui, você vai perceber que é literatura. O que eu digo é o seguinte: a mensagem da Bíblia é muito mais do que o que está escrito. Jesus é muito mais do que o que está escrito sobre ele. Então eu diria assim: existem lições da Bíblia, são poucas, que se nós aprendêssemos, nós já viveríamos num mundo de felicidade. Por exemplo, independente se você acredita ou não na Bíblia, se você soubesse perdoar como Jesus perdoou, se você soubesse amar desinteressadamente como Jesus amou, já estava resolvido, né? E a história de Lázaro está muito bem explicada no livro A Gênese de Kardec. Ele explica lá tudo o mecanismo, né? Entra em detalhe. Então não vou nem contar para dar vontade da pessoa ler. Está lá na Gênese de Kardec. O que eu digo é o seguinte: todo ato de Jesus tem uma função simbólica. Tem uma função simbólica. Então uma coisa é você saber como que fez. Fez isso, fez aquilo. A gente pode até estudar isso, mas o principal é perguntar o seguinte:
por que ele fez. O como é menos importante do que o porquê ele fez. Por que ele ressuscitou Lázaro? Essa é que é a mensagem que nós temos que buscar. Porque o Lázaro é o símbolo de alguém que foi resgatado da morte para a vida. E o símbolo no evangelho de morte, Paulo já fala. Quando você está afastado da lei divina, quando você está desequilibrado espiritualmente, você está morto. Esse resgate para a vida é o quê? É nos ligar novamente a Deus, é nos colocar em harmonia com a lei divina. Isso é vida. Então esse é o maior símbolo da ressurreição de Lázaro. Haroldo, segundo suas palavras, virgem antigamente eram as pessoas que acreditavam em um só Deus, e citou Maria, mãe de Jesus. Nos seus estudos dos evangelhos de antigamente, há alguma citação com relação à virgindade carnal de Maria? Ou ela teve Jesus como uma mulher normal? Ou seja, houve realmente coabitação na relação íntima dela com José? Olha, gente, o que eu estava dizendo, né? Eu vou continuar no mesmo terreno da sutileza que nós fizemos toda a palestra. Você vai ler esse texto ao pé da letra ou vai lê-lo como literatura, tirando o espírito da letra? A resposta que você der a essa pergunta é a resposta que você vai dar a essa passagem. É só. Haroldo, como você estava falando de parábolas, me veio uma grande vontade de saber, pois não consigo entender. Me dê essa luz. A parábola que fala sobre: se teus olhos não são bons, arranca-o e joga no fogo. E assim também os braços, as mãos. Eu gostaria que você me desse essa luz, vai ser com muita alegria. Olha, essa é ótima. Essa o Kardec comenta no capítulo chamado Moral Estranha no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo Moral Estranha. Até peço a pessoa, né, todos vamos ler, eu estou sempre relendo esse capítulo, porque lá o Kardec seleciona todas essas frases assim estranhas de Jesus e mostra que, e olha a sabedoria do Kardec, que era uma característica da linguagem da época, que a linguagem era uma linguagem forte. E eu adoro citar essa passagem para quem gosta de ler ao pé da letra. Então, por exemplo, vamos ler lá sobre o nascimento de Jesus. Você quer ler ao pé da letra? Então tem que ler essa também. Fez alguma coisa errada com a mão hoje? Corta ela. Olhou para alguma coisa que não devia? Arranca o olho. Porque se vai ler a Bíblia ao pé da letra, então tem que ler tudo. Entendem? Entendem por que não pode ser lido ao pé da letra? Eu posso ler isso ao pé da letra? Não posso. Então não posso ler nada. Se eu não posso ler isso, eu não posso ler nada ao pé da letra. Então aqui, mais uma vez, é a característica forte da língua hebraica, aramaica, da cultura hebraica. Através de símbolos fortes, Jesus está querendo dizer o seguinte: você precisa ir na raiz do mal. Se você não for na raiz do mal, você está fazendo maquiagem. Maquiagem não vai resolver seu problema. A lição é essa. Então, arranca o olho, é ele dizendo isso. Vá na raiz do mal. Você tem uma fraqueza, você tem um ponto fraco, ataca a raiz disso. Procura entender a raiz desse mal, vai lá e extirpa. Essa que é a mensagem. Só que eu estou falando essa mensagem hoje no português do século 21. Jesus falou na língua dele há 2000 anos atrás. Mudou a forma, mas a essência é essa, é a mesma. Meu caro irmão Haroldo, gostaria de saber quem escreveu essas poesias tão lindas que você falou que são os salmos. É que eu leio todos eles e adoro. E para você eu mando de coração a poesia de número 23. Espero que goste. Responda-me, por favor. Os salmos foram uma coletânea de composições.
eles começaram com a proposta de Davi, porque o Davi ele gostava de tocar e cantar, o rei Davi. E ele compôs muitos salmos, eram letras de música que eram cantadas no templo. E o Davi tinha uma comitiva de músicos e poetas que trabalhavam no templo, né? Era como se fossem os sibélios lá da época, né? Eles se apresentavam no templo, faziam músicas e tudo. O que o povo foi fazendo? Davi criava um músico lá, criava outro, um outro lá criava, e depois fizeram uma coletânea e reuniram isso. Hoje é impossível para a gente determinar, isso aqui é disso, isso aqui é de fulano. Alguns salmos no original hebraico estão identificados: salmo da família ou dos cantores fulano e fulano, e alguns outros não estão, mas é tudo desse período lá do Davi, desses músicos, dessas pessoas que cantavam e tocavam no templo de Jerusalém na época do rei Davi. E são belíssimos mesmo, né? São belíssimos. Jesus adorava. Próxima pergunta. Os salmos são usados como reza para harmonização e proteção. A maioria tem citações agressivas, bizarras, como essa pisar na cabeça da serpente. Não consigo entender. Me ajude. Nós falamos aqui o dia inteiro para a gente entender isso. Né? O nosso esforço aqui hoje, o dia inteiro, foi para isso. Não é? Então eu sempre digo o seguinte: está tendo muita dificuldade para ler a Bíblia? Então faz o seguinte: fecha a Bíblia e vai ler um pouquinho de poesia. Vai ler um pouquinho de poesia. Então você vai lá pegar um Mário Quintana, por exemplo, em que ele vai dizer assim: os meus inimigos passarão e eu passarinho. Não é? Vai ler um pouquinho de poesia para arejar a mente, para você aprender a pensar com símbolo, para aprender a raciocinar com poesia. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do meu caminho. Meu Deus, o que ele está falando? Fecha. Depois que você tiver lido muita poesia, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e tantos outros poetas, depois você volta a abrir a Bíblia. Aí a dificuldade vai ter diminuído bastante. É uma sugestão, estou falando sério, né? Porque isso me ajudou muito. Quando eu comecei a ler poesia, aí você vai, né? Sua mente vai arejando, você vai abrindo. Aí quando você passa lá para o Salmo, você vai entender que nós estamos num universo poético, num universo de símbolos. É isso, né? É isso. Se levarmos em consideração a região onde Jesus nasceu, geneticamente a figura fisiológica de Jesus deveria ser mais voltada para os caracteres negros. Entretanto, desenha-se na literatura religiosa um Jesus de traços caracteristicamente europeus. Em suas pesquisas, você consegue achar escritos que se referem aos aspectos físicos do mestre Galileu? Nós só temos aquela carta de Públio Lentulus, né? Que alguns pedaços dela foram acréscimos posteriores, mas que tem algumas descrições, né? Aqui eu chamaria para a necessidade de um equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É claro que esse Jesus que é mostrado nas fotografias não tem muito a ver com o tipo físico do homem que vivia na Galileia há 2000 anos, né? Era realmente uma pele mais escura por causa do sol, era um outro tipo físico, né? Mas eu diria o seguinte: quem dera se fosse só esse o problema, né? Porque o problema todo não foi ter mudado a cara, o tipo físico de Jesus, não, né? O grande problema foi ter mudado a mensagem dele toda para adaptar a nossa cultura, né? Esse é que foi o problema, né? Esse é o menor dos problemas. Eu remeteria o leitor, porque
Porque aí vem a doutrina espírita com a contribuição que só ela pode dar. A descrição de Jesus está no livro há 2000 anos, eu não vou falar aqui, para dar bastante vontade da pessoa ir lá e ler. Livro há 2000 anos tem uma descrição da figura de Jesus. Os italianos dizem traduttore e traitore. Você poderia citar alguns exemplos nos quais as incoerências de tradução interferem de forma crucial na interpretação dos evangelhos? Eu vou ver se eu acho aqui, viu? Eu tinha separado isso para trazer um exemplo aqui. Está até num livrinho aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 24, para quem estiver anotando. Mais ou menos literalmente, o texto diz assim. Isso é Paulo falando. Agora, eu me alegro nos sofrimentos em vosso favor, e completo o que falta dos sofrimentos do Cristo em minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja. Nossa, é Paulo é difícil. A questão aqui é o seguinte: e completo o que falta dos sofrimentos do Cristo em minha carne. Se você for, tradução João Ferreira de Almeida, ele fala assim: e na minha carne cumpro o resto das aflições do Cristo. O que ele está querendo dizer nessa tradução aqui? Deturpou. Ele está querendo dizer que Jesus não sofreu um pedaço, e que Paulo ia sofrer o resto que faltava Jesus sofrer. Olha só, entenderam? É como se Jesus tivesse que sofrer isso tudo. Aí ele sofreu só isso e Paulo sofreu o resto para ele. Mas não é isso que está no original. O original, Paulo está dizendo assim: eu não sofri ainda tudo que Jesus sofreu, e eu preciso sofrer tudo que ele sofreu para quê? Para ele dizer: de agora em diante ninguém me moleste, pois trago em meu corpo as marcas do Cristo. E essa tradução, e aí todas, tem aqui umas, não vou ficar lendo para não ficar cansativo, todas traduziram errado, como se Paulo completasse os sofrimentos de Jesus. Aí a gente lembra da passagem do Evangelho: o discípulo não pode ser mais do que seu mestre. Nunca Paulo teria dito isso, né? E da onde surgiu essa confusão? Da tradução dos sofrimentos do Cristo, ou que é o restante dos sofrimentos do Cristo, ou o restante nos sofrimentos do Cristo. Esse dos ou nos muda tudo, e muitas traduções embarcaram nisso, passando uma ideia falsa. Aqui é um exemplo, peguei um aqui para mostrar como que é a deturpação. Querem ver outro? A passagem de Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3 do Evangelho de João. Todas as traduções entortam, torcem, mexem, retorcem, porque é uma passagem, eu diria que é a única que existe na Bíblia e no Novo Testamento, em que a mensagem da reencarnação está mais clara do que o sol do meio-dia em Recife. Essa não tem jeito, está mais claro que o sol do meio-dia. E retorcem para... Então são dois exemplos aí do que a tradução, às vezes por inexperiência e às vezes por má fé. Essa passagem que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos, ele é algumas traduções. É isso, é um exemplo também. O Severino trata isso no livro dele, né? Muito bom. Exatamente, é um outro exemplo de deturpação na tradução, né?
como você analisa a conduta agressiva de Jesus nos vendilhões do templo? Será que realmente isso aconteceu? E segunda, por que Jesus era considerado o verbo de Deus? Isso. Bom, então vamos lá pela primeira do tempo. Comportamento agressivo de Jesus é interpretação de quem está lendo. Isso não está no texto. Isso não está no texto. Pode pegar lá o texto da purificação, não está lá. Então a primeira coisa é isso. Segundo, vamos aplicar o que nós aprendemos hoje à tarde? Esse é um relato de profecia mímica. É um gênero literário do Velho Testamento. Que gênero é esse? O profeta chegava, fazia uma encenação para dar uma mensagem. Vou dar um exemplo aqui. Na época dos apóstolos na igreja de Antioquia, Ágabo, aquele profeta, chega, olha para o Paulo, pega uma corda, amarra ele mesmo, fica amarrado, cai no chão, faz toda uma encenação. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? É teatro? Teatro de profeta? Aí o Paulo entende que o Ágabo estava prevendo que ele seria preso em Jerusalém. Eu poderia citar aqui uns 15 casos desse. O profeta vem, faz uma encenação, cai no chão, treme, faz um tanto de coisa para passar uma mensagem. É um gênero literário. A purificação do templo faz parte desse gênero de profecia. Havia uma profecia que diria assim, que dizia: o zelo pela tua casa me consome. E falava da purificação do templo nos últimos dias, quando o Messias viesse. Então o que Jesus faz? Ele entra no templo, derruba algumas mesas de cambista, faz um cordel, e com essas cordas ele toca alguns animais. Esse é um relato típico de encenação profética. Jesus está fazendo uma representação de um processo de purificação. Só que aí, quem lê, conta uma coisa e aumenta um ponto. Então já colocaram Jesus dando tapa na orelha dos outros, chutando, pegando a corda e batendo nos outros. Não tem isso lá. Não tem isso lá. Lá está uma coisa sóbria. Até porque, gente, agora historicamente falando, no templo de Jerusalém trabalhavam 20.000 pessoas. É maior do que o do Edir Macedo. 20.000 pessoas. O templo possuía uma guarda própria. Então eles tinham centenas de guardas. Além disso, havia a Torre Antônia, que era uma fortaleza militar romana, construída do lado do templo. O que eu estou querendo dizer? No templo de Jerusalém tinha mais de 1.000 policiais. Se Jesus chegasse lá chutando e batendo nos outros, em 3 segundos ele estava preso. É historicamente impossível ele ter saído chutando e batendo em alguém. Isso não é viável. Isso é impossível de acontecer. Então o que ele fez foi uma encenação mínima. Derrubou as mesas, pegou o cordel, jogou alguns animais, e com o magnetismo dele ele deve ter deixado todo mundo. Para quê? Para dar uma lição. A lição de que ele estava indignado. Indignado. A única lição de Jesus indignado no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus não admite comércio com a religião e com as coisas sagradas.
O livro Cântico dos Cânticos, como é que é esse livro? É o noivo elogiando a noiva e a noiva elogiando o noivo. E começa assim: o noivo começa a elogiar a noiva, aí ele vai descendo, ele começa pelo cabelo, aí ele vai descendo. Tem certas partes eu não vou falar, porque aí fica impróprio, mas ele fala mesmo. Ele começa a elogiar a noiva, você fala: meu Deus, não estou acreditando que ele está falando isso. Elogia cada pedacinho da noiva. Quando ele chega num pé, ele sobe de novo. E ela também começa elogiando o noivo, cada pedacinho, vai descendo, aí você vai ficando vermelho, chega no pé, depois ela sobe. E aí eles fazem uma jura de amor e termina o livro. Aí a gente pergunta assim: meu Deus, o que esse livro foi parar na Bíblia, né? Por que colocaram esse livro na Bíblia? Né? Porque o livro, em determinados momentos assim, ele é pornográfico, né? Descreve mesmo. E aquele elogio fala do casamento. Fala do casamento. Entenderam? O que o casamento simboliza? É aí. É aí, a gente diz lá em Minas, que a porca torce o rabo. Porque quando eu busquei material em Jerusalém, eu vi os sábios comentando esse livro. E aí você acha que está falando de noivo, de noiva, de casamento, homem e mulher? Está falando do relacionamento da criatura com o Criador. E aí eles começam a tirar as lições, porque o casamento simboliza a nossa união com Deus. E aí é sensacional. É um livro belíssimo, mas está em poesia. Está em poesia. Sobre o dízimo. Bom, gente, o dízimo da forma original que está no texto bíblico, não isso que transformaram ele, não é? Da forma original, ele significa todos ajudando a manter o templo religioso. Isso significa o dízimo. Todos ajudando a manter o templo religioso. Eu não estou falando de deturpação, de quem pega dinheiro dos outros, não estamos falando disso. Mas nós vamos ter que estudar, nós espíritas, vamos ter que estudar um pouquinho esses textos. Sabe por quê, gente? Coisa mais difícil é você manter a casa espírita. Porque a pessoa vem para a casa espírita, ela toma passe 3 vezes por semana, ela participa das atividades, faz tudo, mas não dá R$1 para pagar a luz. Entende? Porque a pessoa acha que é de graça. Então o dízimo foi instituído em Israel para falar o seguinte: olha, nós queremos um lugar para encontrar, nós queremos um lugar para orar, para estudar, mas isso custa. Então eles criaram um mecanismo de dividir as despesas, de todo mundo cooperar. E nós vamos ter que estudar um pouquinho sobre isso. E eu vou dizer uma coisa: a eleição de Barack Obama foi feita com dízimo. Vou dizer como. Ele criou um site na internet, Facebook, Twitter e outras coisas, e as pessoas entravam lá e contribuíam. Ele arrecadou mais do que o adversário. Indo um movimento na internet que é o quê? Os jovens criam projetos, divulgam pela internet, e aí pessoas doam um pouquinho. Um doa um pouquinho, um doa um pouquinho, um doa um pouquinho, eles conseguem o dinheiro, vai lá e faz o projeto. É dízimo. É dízimo. Não é? O que fez aqui hoje? Eu estou falando original, no sentido original do texto que está no Velho Testamento. Não é a deturpação não, né? Fogueira da não sei o quê, isso aí não.
né? Mas o que foi feito aqui hoje? Cobrou R$5 de cada um para as despesas do Natal na comunidade. Isso é dízimo. Os R$5 que você deu hoje é dízimo. É uma repartição, é uma colaboração que cada um dá para se fazer algo. E o dia que nós entendermos isso, o dia que cada um de nós estivermos dispostos a dar um pouquinho para fazer o bem, muda a história da humanidade. Para finalizar, eu gostaria de ler aqui uma mensagem que 2 jovens me procuraram aqui nos bastidores e me pediram para que eu lesse no final desse módulo. Eles escreveram a seguinte mensagem: Senhor Haroldo, em primeiro lugar, quero agradecer o dia de hoje pela sua palestra. Foi um dia maravilhoso, de muita paz e alegria. Aproveitando a oportunidade, quero trazer aqui, fazer homenagem ao Grupo Enfio, pelo trabalho que vem fazendo pelas pessoas com muito amor e devoção. Mas principalmente aos 3 irmãos gênios, Márcio, Vando e Diego. Esses que estão na frente do grupo há 6 anos, levando alegria a todos que necessitam de ajuda. Parabéns, irmãos da Luz, Márcio, Vando e Diego, que estão aniversariando amanhã, no dia 29 de novembro de 2010. Vocês merecem do Grupo Enfio. Muita alegria, né? É bom que a turma fique toda junta aqui agora, ó, todo mundo, não só Márcio, Vando e Diego, mas todo o grupo da fraternidade, vocês todos que idealizaram esse trabalho, né? Que a gente chama a turma do sopão. Então, assim, eles fazem o trabalho do sopão, fazem o trabalho do almoço com a comunidade aí do Tururu, ali estão eles, o trio. Não só parabéns a eles pelo aniversário amanhã, mas a toda a equipe, a todo o grupo que juntos, unidos, com seus desafios, né, pertinente a toda tarefa que requer dedicação, abnegação, esforço. Então, cabeças diferentes, pensantes, mas que no final tudo deu certo. Haroldo está aqui, a missão foi cumprida e hoje, com certeza, nós sairemos daqui diferentes de ontem, diferentes do qual chegamos aqui de manhã, porque todo momento, nada na nossa vida é à toa, e tudo aquilo que nós aprendemos, tanto visualmente como experiência prática, seja de qualquer maneira for a nossa experiência, naquele momento nós mudamos alguma coisa. E Haroldo hoje com certeza trouxe esse acréscimo para as nossas vidas, porque uma coisa é assistir você lá na internet, né? Abelho dá lá um pouquinho, e outra coisa é estar com você. Você é uma pessoa simpática, agradável, enfim. Nós agradecemos, né, muito calorosamente, em nome do Seara de Deus, em nome de todo o grupo do Sopão. Nós te damos muito obrigado por essa riqueza que você nos trouxe. Viu? Muito obrigado. E queremos agora convidar a recepcionista que vai trazer uma singela lembrança, mas com carinho enorme, né? Tânia, Tabata, Toinho, os gêmeos, Aida, Cláudia, Ana, sei lá, tá todo mundo ali, é muita gente. E também agradecemos em nome do presidente da nossa casa, Mário Jorge, né, que esteve aí acompanhando todo o trabalho dessa turma. E em nome dele também te damos muito obrigado. Garibaldi, Marlene, que aqui está.
momento realmente de muita emoção. Nós vamos pedir agora a Marlene para que ela possa fazer a prece de encerramento. Bom, pessoal, com o coração repleto de alegria, continuando realmente neste momento de muita paz, de muito esclarecimento. Só temos mesmo agora que agradecer a Jesus por instantes tão enriquecedores, por instantes que sabemos que daqui para frente, Senhor, o nosso compromisso contigo se torna muito maior, a nossa responsabilidade diante dos teus ensinamentos, a nossa responsabilidade desse resgate carinhoso, amigo da tua doce presença, quando a tua boca cantava as bem-aventuranças. Essa nossa responsabilidade cresceu e muito. Que possamos corresponder, Jesus, ao teu anseio, que possamos colocar em festa constante os nossos corações e te dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque estás conosco em todos os minutos de nossas vidas. Muito obrigado pelo nosso querido palestrante, pelo nosso querido esclarecedor desta tarde, desta manhã, deste dia inteiro, que foi o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Obrigado a todos. Continuemos em festa e voltemos aos nossos lares, levando esse contágio do amor de Jesus a todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos, Senhor, agradecer sempre de coração por esse momento ímpar em nossas vidas. Muita paz a todos nós. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga que acompanha esta casa, que acompanha os trabalhos de todas as tarefas, damos por encerrado a nossa tarefa de hoje. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.